Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar nos fenômenos climáticos que são bem importantes, né? Especialmente para quem está aí na pegada do Enem e dos vestibulares. A gente está se baseando num material bem completo sobre isso. Isso mesmo. A ideia aqui é, simplificar um pouco esses fenômenos que às vezes parecem complicados, né? Focar no que é crucial mesmo, nos conceitos e nas consequências que direto caem nessas provas. Perfeito. Então, vamos começar com aqueles gigantes do Pacífico. El Niño. O material define como um aquecimento meio fora do normal, né? Das águas lá no Pacífico Central e Leste. Mas assim, por que algo que acontece tão longe mexe tanto com o clima aqui e no mundo todo? Mas o ponto-chave que o documento ressalta é como esse calor extra na água, ele bagunça a circulação do ar na atmosfera. Ah, entendi. Tipo uma peça grande que sai do lugar e... Exato. E desregula o sistema todo. Causa desde seca lá no Sudeste Asiático até invernos mais quentes aqui na América do Norte, mudanças nas chuvas. O material até comenta que prever a intensidade exata de cada El Niño ainda é um desafio bem grande para a ciência. Faz todo sentido. E o oposto disso seria a laninha, certo? Como ela é diferente e, principalmente, quais os efeitos dela aqui no Brasil que o material destaca? Que isso cai bastante, né? Sim, cai muito. Laninha é basicamente o contrário. A água daquela mesma região do Pacífico fica mais fria que o normal. E para o Brasil, os efeitos são bem característicos. O material detalha bem. Olha, lá no sul, a tendência é ter menos chuva. O Rio Grande do Sul principalmente sente isso. Menos chuva no sul. Isso. Já no Sudeste, os invernos podem ser mais amenos ou até um pouco mais frios que o normal. No Nordeste, a coisa muda. Pode ter mais chuva no semiárido e até umas frentes frias chegando mais longe. Interessante essa inversão no Nordeste. Uhum. E na região norte, ali para o norte e leste da Amazônia, a tendência é chover bastante. Tem mais chuva que a média. Nossa, essa variação regional é fundamental mesmo para entender para a prova. Bom, mudando um pouco a escala agora. Ventos que giram. Ciclones, furacões, tornados. O material agrupa os ciclones tropicais como esses sistemas grandes, né, de baixa pressão, que se formam em cima do oceano quente. Fala até de tufão. Exato, tufão, furacão, ciclone tropical são nomes diferentes para o mesmo fenômeno, dependendo da região. E um ponto que o documento conecta, que é super importante, é a Zona de Convergência Intertropical, a ZCIT. Ah, ZCIT, aquela faixa de nuvens perto do Equador. Essa mesma. É uma área de baixa pressão fundamental para chuvas no planeta, e ela se move com as estações. Os ciclones tropicais nascem justamente ali perto, sobre águas muito quentes. Quentes quanto, mais ou menos? Acima de 26, 27 graus Celsius. Geralmente no fim do verão, sabe? Quando tem muita umidade, muito calor disponível ali naquela região. Entendi a conexão com a ZCI, faz sentido. E falando especificamente de furacão, o material menciona a escala Saffir-Simpson. O que ela mede, exatamente? É uma escala de 1 a 5 que mede a intensidade do furacão pela velocidade do vento. Para ele ganhar essa força toda, precisa dessa água bem quente, acima dos 26 graus, como a gente falou. Outro detalhe interessante que explicam é a rotação. Por causa do efeito Coriolis, da rotação da Terra, eles giram no sentido anti-horário no hemisfério norte. E horário aqui no sul, certo? Exatamente. E os tornados? Lendo o material, parece que a grande diferença é onde e como eles começam, né? Isso às vezes confunde um pouco. Confunde mesmo, mas é uma distinção crucial. O tornado se forma sobre o continente, não no oceano como o furacão. Ah, ok. Continente. Isso. Ele está ligado a tempestades muito fortes, aquelas nuvens escuras, as cumulonimbus, especialmente um tipo chamado supercélula, que já tem uma rotação dentro dela. O tornado é aquele funil que a gente vê descer da nuvem. São bem menores que furacões, duram menos tempo, tipo minutos, às vezes horas. Mas os ventos podem ser. Podem ser até mais rápidos e destrutivos, por serem muito concentrados. Entendi. Então, para resumir, furacão é no mar, grandão, dura mais, tornado é na terra, menor, mais rápido no vento talvez, e ligado a uma tempestade específica. Perfeito, é essa a ideia principal.
E o material também coloca isso num contexto maior, né? Falando um pouco de aquecimento global. Sim, menciona brevemente como uma intensificação do efeito estufa. Fala das causas, tipo queima de combustível fóssil, agropecuária. Ele relaciona o aquecimento com algumas consequências que a gente já observa, né? Tipo derretimento de geleira, mudanças nos padrões de chuva, e como isso pode potencialmente deixar alguns desses eventos extremos que a gente falou mais intensos ou frequentes. Isso é para dar o quadro completo. O texto cita rapidinho aquelas conferências, né? Eco 92, Kyoto, Acordo de Paris, como tentativas de buscar soluções. Exato, só para mostrar que existe essa discussão global, essa busca por respostas, embora seja bem complexo. Analisando tudo isso, então, o recado para o pessoal que está estudando é: fiquem ligados nas características de cada um, né? O que define o El Niño e a Laninha, e principalmente não confundir furacão com tornado. Sem dúvida. E talvez uma reflexão final, assim, é pensar como esses fenômenos gigantes que acontecem lá no Pacífico ou na dinâmica da atmosfera se conectam com o clima que a gente vive aqui no nosso lugar. E como entender isso é cada vez mais relevante num planeta que está, né, claramente passando por mudanças climáticas. Ótima conexão para a gente fechar. Bom, nossa análise focada de hoje fica por aqui. Esperamos que ajude aí nos estudos. Com certeza. Até a próxima!